Olá, eu sou Roberta Alves e sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje, com uma pauta muito interessante, vamos falar sobre rinite. E quem nos recebe é a doutora Juliana Sensini, ela que é pneumologista pediátrica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Doutora, é um tal de coça-coça, espirra aqui, espirra ali, os pais muito preocupados. E a nossa pauta hoje é muito interessante, vamos falar sobre rinite. E para que todos entendam, doutora, o que é rinite? A rinite, então, é uma inflamação da mucosa nasal. Quais são os sintomas da rinite? A rinite, ela compreende principalmente em obstrução nasal, coceira no nariz, o que a gente chama de prurido, tá? A persistência de uma certa secreção no nariz, uma corizinha, que geralmente é clara, tá? Pode causar diminuição do olfato, tá? E pode ocasionar outras, como também prurido, né? Coceirinha no olho, tá? Na garganta. Esses são sintomas da rinite. Perfeito. Doutora, e como pode ser feito o diagnóstico? O diagnóstico, basicamente, o diagnóstico é clínico, tá? Ela tem relacionado com a história da criança, tá? Quanto esses sintomas são presentes no dia a dia da criança, tá bom? E a gente pode lançar mão de alguns exames, tá? Como a nasofibroscopia óptica, que seria um examezinho endoscópico que a gente coloca no nariz, que vai conseguir visualizar toda a parte da mucosa nasal, tá? Pode ser usado também alguns exames para identificar o tipo de célula que fica presente nesse nariz, tá? Mas esses exames são usados caso a caso. Ele só é utilizado para algumas crianças específicas e o diagnóstico basicamente é clínico, é pela historinha mesmo. Doutora, e vamos falar sobre tratamento. Como é feito o tratamento da rinite? Então, como eu falei, a rinite é uma inflamação da mucosa nasal, certo? Ela é principalmente relacionada, né? A rinite alérgica, ela está relacionada com a sensibilidade da criança, a sensibilidade do paciente a alguns alérgenos. Então, o que são isso? São substâncias que vão desencadear essa inflamação na mucosa, tá? Então, principalmente, a gente consegue identificar esses alérgenos, tá? E aí a gente pode tentar evitá-los, né? Então, dentro da casa, toma cuidado com o colchão, tá? O travesseiro, que são os principais locais onde os ácaros estão presentes dentro da casa, tá? Limpeza, com produtos de limpeza que não têm odores tão fortes, tá? Tabagismo é um irritante muito importante para o nariz, tá? Então, tem uma questão, primeiro, ambiental, que a gente pode tá melhorando os sintomas da criança. E aí os outros são as medicações, tá? Então, compreende elas, podemos ter ou os antialérgicos, tá? Que a gente tem alguns subtipos. E, na verdade, o nosso principal aliado seriam os corticoides nasais, tá? Que são medicações que eles são colocados no nariz e que vão ajudar a desinflamar essa mucosa. Doutora, falamos em tratamento, medicações, e nós aqui do programa Mundo Mais Criança sempre batemos na mesma tecla. Às vezes, por falta de informações, os pais acabam automedicando as crianças, e a gente sabe que isso não é legal. Eu gostaria que a doutora comentasse sobre isso. Então, como eu falei, existe o nosso primeiro aliado no tratamento é o corticoide nasal, mas ele muitas vezes é pouco utilizado pelos pais de uma maneira espontânea, né? Então, na farmácia existem diversos xaropes, né, que são utilizados, que muitas vezes não têm o efeito que a gente espera, que a gente gostaria, e com isso pode levar a efeitos colaterais. Às vezes aquele remedinho da vovó, eu sempre utilizei isso, mas na verdade ele tem um grande prejuízo para a criança. O tratamento da rinite também compreende a lavar o nariz. Doutora, falando em lavagem, a lavagem pode ser feita quantas vezes ao dia? Na verdade, não tem uma quantidade, tá? Dependendo dos sintomas da criança, a gente pode fazer várias vezes ao dia, tá? Mas para mim, ela é um aliado todo dia. Então, pelo menos de 1 a 2 vezes ao dia, o ideal é estar lavando o nariz. Perfeito, doutora. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Então, quando a gente tem uma rinite que não é bem tratada, né, ou mal tratada, mal conduzida,
tá? Ela pode, na verdade, ter outras consequências para crianças que às vezes a gente não percebe. Então, tem uma diminuição da qualidade de vida da criança, essa criança vai acordar ruim, vai ter, às vezes, um mau rendimento na escola, não dorme direito, tá? Pode causar, na verdade, problemas no ouvido e a criança passa a não ouvir direito, porque essa inflamação no nariz pode inflamar também o ouvidinho, tá? Então, dentro desses momentos, a gente precisa fazer um tratamento correto, tá? E aí o especialista ele vai auxiliar nesse tratamento. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Roberta. Fico à disposição. Tchau, tchau. E vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.